Olá, vamos aqui conversar um pouquinho sobre a DIRF. O que é a DIRF, Adriana? O que você vai falar nesse vídeo aqui? A DIRF é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Essa declaração ela é apresentada agora no mês de fevereiro, até o dia 28, né, até o último dia útil aí do mês de fevereiro, vocês que fizeram retenções na fonte vão precisar elaborar e transmitir esta declaração. Acredito que já estejam aí em preparação, né, os senhores contribuintes. Mas por que eu estou passando aqui? É que eu recebo muitas ligações, muitos e-mails e me questionam também sobre este assunto. Por isso eu estou aqui para passar para vocês a normativa referente a esta declaração para o ano calendário 2020. O importante aqui que vocês vão perceber é algumas observações, alguns comentários que eu vou fazer sobre esta declaração. Eu vou mostrar os slides aqui rapidinho para vocês, só vou mostrar os números, os tópicos, não vou entrar em detalhes e nem explicar como preencher essa declaração, que eu acredito que não vem ao caso aqui. Isso os colegas já estão fazendo, tenho certeza disso. Eu quero passar algumas informações que eu acredito que sejam muito úteis aí para vocês que vão prestar as informações para a Receita Federal sobre essa declaração. Tudo bem? Então, venham comigo, me acompanhem. No finalzinho aqui eu vou fazer inúmeros comentários, principalmente como que a Receita Federal vai fazer o confronto, né, destas informações aí entre tomadores e prestadores de serviços, no caso da DIRF. Falarei também aí que futuramente ela vai ser substituída pelas novas obrigações acessórias. Então, me acompanhe aqui e nós vamos entender direitinho sobre o que eu quero passar aí, tudo bem? Para quem não me conhece aí, então, desde já, comunico novamente que tem muitos vídeos disponíveis para vocês aí sobre diversos temas tributários, muitas playlists, fiquem à vontade. Não deixe de compartilhar depois os meus vídeos, se vocês estiverem gostando, se inscreva também no meu canal, que sempre trago notícias novas aqui para todos. Então vamos lá, Adriana, qual é a instrução normativa que criou aí, que normatizou a entrega da DIRF para o ano calendário 2020? Então, é a Instrução Normativa 1915, ela foi editada dia 27 de novembro de 2019. Vamos lá. Ela dispõe sobre a declaração do imposto de renda retido na fonte, relativa aí ao ano calendário 2019, com entrega agora no exercício de 2020. Então, fiquem atentos aí a estas orientações. Vamos falar aqui da obrigatoriedade da apresentação da DIRF. Vocês vão verificar essa informação aqui no artigo 2º, diz que estão obrigados a apresentar a DIRF. Depois vocês vão dar uma lida, eu só vou passar para vocês aqui os incisos, os artigos, porque o importante, como eu falei, serão as minhas observações no final. Agora, quanto a saber quem estão obrigados à apresentação, entrem aí, pesquisem essa instrução normativa no Google, entrem, verifiquem o artigo 2, podem visualizar aí o inciso 1º. No artigo 3º, está dizendo aqui que deverão ser prestadas informações relativas à retenção do IR e das contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviço, conforme os artigos e embasamentos legais aqui. Vocês vão verificar que estas situações aqui também enumeradas por estes incisos vão precisar apresentar também as informações sobre estas retenções. Deem uma lida aqui depois para visualizar onde você se enquadra nesta informação. O artigo 4º desta Instrução Normativa 1915, ele fala aí quanto ao PGD-DIRF 2020, ele é de uso obrigatório pelas fontes pagadoras, pessoas físicas ou jurídicas, para preenchimento da DIRF ou importação de dados utilizáveis aí em equipamentos, PCs, etc. Onde você vai baixar este programa da DIRF? Lá no site da Receita Federal, neste endereço aqui. Entrem lá e façam o download desta declaração para vocês fazerem um preenchimento. Agora, Adriana, da forma de apresentação da DIRF, vocês vão visualizar essa informação no artigo 5º, que a DIRF deverá ser apresentada por meio do programa do ReceitaNet, disponível lá no site da Receita Federal. Adriano, o que diz o artigo 6º da Instrução Normativa 1915? Ela diz que o arquivo transmitido pelo estabelecimento matriz deverá conter as informações consolidadas de todos os estabelecimentos das pessoas jurídicas. Sim, Adriano, isso eu já sei que eu já faço todo ano esta declaração. Ótimo.
O artigo 7º está dizendo que a DIRF será considerada relativa ao ano calendário anterior, caso seja apresentada depois de 31 de dezembro do ano subsequente, aquele ao qual o rendimento tiver sido pago ou acreditado. Bom, verificando. O artigo 8º diz que a DIRF 2020, relativa ao ano calendário 2019, deverá ser apresentada até, olha isso, o horário, fiquem atentos a este horário aqui, né? Do dia 28, então, neste período agora, vai cair, sim, dia 28 de fevereiro de 2020. O artigo 9º diz que os valores referentes a rendimentos tributáveis isentos ou com alíquota zero de declaração obrigatória, os valores referentes a rendimentos tributáveis isentos ou com alíquota zero de declaração obrigatória e os relativos a deduções do imposto sobre a renda ou de contribuições retidas na fonte deverão ser informados em reais e em centavos. Informações importantes aqui. O artigo 10 vai dizer para você aí que o declarante deverá informar na DIRF os seguintes rendimentos tributáveis especificados nas tabelas de códigos de receita constantes do anexo 1, inclusive o caso de isenção de alíquota zero e, se for o caso, respectivo. No finalzinho, vocês vão observar aqui que fala dos anexos, tem 3 anexos ali, e as tabelas, vocês vão precisar dar uma olhadinha lá para ver onde se enquadra aí a sua situação. O artigo 11 dessa Instrução Normativa 1911 diz que as pessoas obrigadas a apresentar a DIRF 2020, conforme disposto nos artigos 2 e 3, deverão informar todos os beneficiários dos rendimentos, não tenha dúvida disso. O que deverão ser informados na DIRF, Adriana? Você vai me falar aqui um a um? Não vou poder falar para vocês, que vai ficar muito longo este vídeo, não é o intuito, é mostrar para vocês as informações que estão nesta instrução normativa. Veja o artigo 12, aí, ó. Deverão ser informados na DIRF 2020 os rendimentos tributáveis em relações aos quais. Aí sim você vai verificar aqui cada situação, está determinando aqui pelos incisos. Observe sempre as informações do parágrafo único também, claro. O artigo 3 diz que a DIRF 2020 deverá conter as seguintes informações referentes aos beneficiários pessoas físicas domiciliados no país. Então, no artigo 3 está definindo as informações correspondentes às pessoas físicas. No artigo 14, determina em relação aí que a DIRF 2020 deverá conter as seguintes informações relativas aqui às pessoas jurídicas. Quais as informações? Deem uma olhada aqui nesses incisos para saber direitinho. O artigo 15 diz que os rendimentos e o respectivo IR deverão ser informados na DIRF 2020. Vocês vão lá e vão verificar direitinho em quais situações. O artigo 16 diz que as pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata aí o artigo 15, né, que vocês vão verificar direitinho a listagem, deverão fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pagado aí até 31 de janeiro do ano subsequente àquele que se referir à DIRF, documento comprobatório com indicação das importâncias. Na realidade, aqui está falando do informe de rendimento que vocês, ao elaborar aí a DIRF, vocês vão encaminhar para os seus prestadores de serviços para que ali eles prestem as informações, façam, né, a checagem com aqueles valores que foram retidos deles ali e que eles, no decorrer do período, eles foram utilizando aqueles créditos. Como também pode ser que tenha empresas, algumas situações que ainda não utilizaram. Por isso, me aguardem até o finalzinho aqui que eu vou passar informações importantes para vocês. O artigo 17 diz que, no caso previsto na linha H do inciso 2 do CAPT da DIRF 2020, a ser apresentada pela instituição administrativa intermediária, deverá conter as informações segregadas por fundo. Também deem uma olhada aqui nessa informação. O artigo 18 está dizendo que o rendimento tributável de aplicações financeiras informado na DIRF deverá corresponder ao valor que tenha servido de base do IR, sim. O artigo 19 diz que o declarante que tiver retido o valor do imposto ou de contribuições a maior de seus beneficiários em determinado mês e tenha compensado a parcela excedente nos meses subsequentes, de acordo com a legislação em vigor, deverá informar. Aí você vai falar, informar o que, Adriana? Você vai lá nesse artigo e vai ver o que está dizendo, tudo bem? O artigo 20 está dizendo que o declarante que tiver retido imposto ou contribuições a maior e que tenha devolvido a parcela excedente aos beneficiários deverá informar no mês em que tenha ocorrido a retenção a maior o valor retido diminuído aí da diferença devolvida. O artigo 21 está dizendo que no caso previsto na linha C do inciso 2 do CAPT do artigo a DIRF 2020 deverá conter as seguintes informações relativas aos beneficiários residentes aí no exterior.
Vão lá e deem uma olhada também, que estão lá todas as informações. Agora, dê mais informações referentes à DIRF, Adriana. O artigo 22, ele diz que no caso de fusão, incorporação ou cisão, vocês vão lá, vai ver como que vocês vão prestar as informações na DIRF quando se tratar desta situação aqui. O artigo 23, ele diz que para alterar a DIRF 2020, apresentada anteriormente, deverá ser apresentada a DIRF 2020 retificadora por meio do programa Receita Net, disponível no site da Receita, no endereço informado aí no artigo 4º. Vocês já viram que eu passei a informação para vocês onde que vão estar aí a DIRF, né? Onde vocês localizam as informações. Aqui é caso você entregou, depois vai precisar fazer a retificação para prestar as informações corretas. O artigo 24 é dizer que depois da sua apresentação, a DIRF 2020 será classificada em uma das seguintes situações. Vai verificar lá nesse artigo 24 quais são as situações depois que você já tiver entregue esta sua declaração. Estamos quase finalizando aqui, vou fazer os comentários importantíssimos, me acompanhe. Artigo 25. A Receita Federal do Brasil disponibilizará informação referente às situações de processamento de que trata o artigo 24, mediante consulta em seu site, lá na internet, no endereço informado lá no artigo 4º, que eu já passei aí para vocês, deem uma olhada direitinho. O artigo 26 diz que o declarante ficará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, conforme disposto na instrução normativa. O artigo 27 diz que os declarantes deverão manter todos os documentos contábeis e fiscais relacionados ao imposto sobre a renda ou contribuições retidos na fonte. Claro, vão ter que guardar por 5 anos todas estas informações aí referente às retenções que vocês fizeram dos prestadores de serviços que tiveram a incidência de retenções. Lembrando aqui que retenções podem ser de diversos tipos, você pode... Vou explicar. Deixa, Adriana, não adianta o assunto, aguarda aí. Passa só os artigos aqui para as pessoas saberem mais ou menos em qual artigo que ela vai precisar buscar a informação dela nessa instrução normativa 1915. Tabelas e anexos aqui, conforme eu falei aí para vocês, estão aí, dê uma olhada no artigo 28, ó, para fins de apresentação da DIRF 2020 ficam aprovadas. Vejam aqui, a tabela 1, do inciso 1, do inciso 2, do inciso 3. Estão os anexos. Quando você pesquisar essa instrução normativa, pode ser lá através do site da própria Receita Federal, que ela mantém todas as legislações lá, por assunto, ou joguem aí no Google, né? Pesquisem aí instrução normativa 1915, vai no finalzinho dessa instrução normativa que vocês vão visualizar lá os anexos, basta clicar neles que eles vão ser habilitados para verificarem aí cada situação que você se enquadrar. O artigo 29 diz que a Coordenação Geral de Fiscalização editará as normas complementares à instrução normativa, em especial relativas ao layout, tudo bem? Essa instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. Aqui terminei de passar para vocês, apresentar aí estes artigos correspondentes à DIRF. Conforme eu expliquei para vocês, não é o meu intuito aqui de entrar assunto por assunto, apesar daqui que vocês verificaram, são 30 artigos, porém ela é bem extensa, tem várias informações ali, quais tipos de retenções que devem ser informadas, quais os códigos, que situação, como prestar informação nessa declaração, então não dá para entrar aqui em detalhes. E também, conforme eu falei, os colegas já estão aí disponibilizando para vocês no YouTube as telas, né, como preencher essa DIRF e tal, apesar que quem já está mexendo do dia a dia já sabe exatamente como proceder. Mas tem aquelas pessoas que ainda não saibam, que estejam começando a mexer com a DIRF, por isso que eu estou dando o caminho aqui para vocês, o embasamento legal, os artigos, para que vocês vão lá e verifiquem direitinho cada assunto. Agora vou entrar aqui na parte que eu acredito que seja a mais importante, a que eu mais me deparo no dia a dia aí, que eu vejo pelos questionamentos e também pela prática. Como eu falei, eu sou da área tributária há mais de 25 anos, sou contadora, tributarista, mas também atuei 14 anos aí no ramo da construção civil e eu sei muito bem o que é essa DIRF, como ela funciona. Eu fui a responsável pelo departamento fiscal, cuidei muito desse tipo de declaração também. Então, o que vocês precisam saber é o seguinte: esta DIRF, ela é de extrema importância para o senhor contribuinte aí do outro lado, principalmente para o contribuinte prestador de serviços. Vou contar alguns exemplos rapidinho aqui para vocês
verificar a seriedade de prestar as informações corretas nesta declaração. Você vai falar por quê, Adriana? O que que acontece? Mas vamos lá. Primeiramente, o que que vão ser informadas nesta declaração? Vão ser informadas ali todas as retenções efetuadas aí, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Tem retenções de aplicação financeira, tem aquelas retenções de IR do código lá, 1708, 3208, tem os códigos de retenções de autônomos, tanto aquelas retenções que eu falei aí do IR de a alíquota de 1,5% ou de 1%, aquelas retenções da Lei 10.833, aqueles 4,65, sabe? 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 1 de CSLL, então aquelas retenções também vão ser prestadas na DIF aí nos seus respectivos códigos. No geral, é no código 5952, né, que é o da Lei 10.833, mas tem vários outros tipos de retenções também que podem ocorrer aí, sem contar a parte das retenções dos IR sobre folhas de pagamento. Aquele IR lá, né, o 0561, que na realidade aí são retidos lá sobre a folha de pagamento dos funcionários, também vão ser informados aí em conjunto nesta mesma declaração, nesta DIF. O que é importante vocês saberem aqui, acredito que a maioria já estejam acompanhando, que essas retenções, todas elas praticamente aí, futuramente elas vão ser inseridas lá através da EFD-REINF, elas vão ser transportadas lá para esta obrigação acessória. Quem não sabe o que é EFD-REINF ainda, que acredito que a maioria já ouviu falar, ela está lá na Instrução Normativa 1701, deem uma olhada lá. Então, quando essas retenções passarem a ser tributadas, né, serem informadas através da CFT-REINF, que depois vão ser recolhidas pela DCTF Web, né, tem a ligação com o E-Social também no meio da história, quando essas informações estiverem lá, a DIF deixará de existir, ela será extinta, não haverá mais a obrigatoriedade da apresentação dessa declaração. Mas é importante, então, que vocês tomem muito cuidado, que agora é a parte que eu acredito que seja mais importante, por mais que eu ainda tente falar rapidamente para não se estender muito aqui, mas preciso passar essas orientações. O que acontece muitas das vezes, os tomadores de serviços, eles acabam fazendo aquelas retenções dos seus prestadores lá, prestadores de serviço, e pelo que eu observei, que eu venho observando nesses anos todos, alguns deles aí acabam que as informações não são prestadas corretamente conforme ocorreram aquelas retenções. Já tive casos aqui, exemplos, para vocês terem uma ideia, né? Principalmente elaborando aí os meus trabalhos de restituições de créditos tributários, que envolve, no caso, aí, neste processo de retenções, para vocês terem uma ideia. O meu cliente tinha prestado um serviço para um tomador, o valor total, para vocês terem uma ideia, serviço de segurança, o valor do serviço prestado era mais de 5 milhões e 400 mil reais. Quando eu peguei, chegou o trabalho para mim que eu fui verificar, estava informado por parte do tomador apenas 400 e poucos mil reais de faturamento. Vejam que diferença absurdamente. A própria proprietária teve que ir até o seu tomador para que ele corrigisse as informações aí da sua DIF, né? No caso aí, nós estamos falando de uma empresa muito grande, mas isso acontece no dia a dia. Então, precisa fazer aquela checagem antes de transmitir a DIF, verifiquem ali, até mesmo porque você é obrigado a mandar os informes de rendimento para os seus prestadores. Os seus prestadores de serviços do outro lado, ele vai estar utilizando daquelas retenções. Se for uma empresa do lucro presumido, por exemplo, ela vai se apropriar ali da retenção do PIS, da COFINS, para abater dos seus tributos mensais ali, vai utilizar o crédito da CSLL ou dos IR cedidos sobre faturas ali para abater do seu IRPJ e da sua contribuição social sobre o lucro líquido, né, a ser tributado ali também naquele período. Temos as empresas do lucro real. Normalmente, essas empresas do lucro real, elas vão sofrendo essas retenções de IR ou da CSLL ali no decorrer do ano, calendário, e talvez aquela empresa, quando ela encerra o seu exercício, o seu período ali de apuração, talvez aquela empresa ficou com prejuízo fiscal. O que ela vai fazer? Aquelas retenções todas que ocorreram ali por parte dos tomadores, aquelas retenções para o prestador do outro lado aqui da empresa do lucro real, eles vão se transformar em saldos negativos, tanto de IRPJ quanto de CSLL.
certo? Então, assim, tem que tomar cuidado, as informações têm que cruzar certinhas. O que você está prestando de informação aí na sua DIRF, elas têm que ser declaradas todas mediante a DCTF. Por enquanto, nós falamos de DCTF mensal normal, que é a que ainda presta as informações desses tipos de retenções. Diferente da DCTF Web, que é o que eu falei, futuramente vão ser recolhidas, informadas lá pela DCTF Web, através da FDRINF também, mas por enquanto todas as retenções têm que ser informadas na DCTF mensal. Aí, aproveito já para fazer uma observação, você vai falar, Adriana, essa retenção aí mensal, declaração da DCTF mensal, eu preciso informar ali cada retenção individualizada, tal? Não, você pode prestar as informações por código, por somatório de retenções e por códigos, não tem necessidade de ser individualizado ali na DCTF. Porém, lá na DIRF, é claro que aí sim, lá vai individualizar todas as retenções por prestadores de serviços. Se vocês fizerem essa checagem, este controle, assistir aqui a este meu vídeo, passar essas orientações adiante, nós vamos poder esclarecer aí as dúvidas de muitos contribuintes, de muitas pessoas que atuam nessa área fiscal e com certeza você vai falar, Adriana, eu não entendi muito bem os artigos que você passou, ficou muito rápido, não entrou em detalhes. Conforme eu falei, eu repito mais uma vez. Eu apenas parei aqui para passar essas orientações, mas o importante são estes meus comentários aqui no finalzinho desta gravação, para que vocês sim saibam o que precisa fazer e cuidado, não entregar na data, tem autuações, tem multas, as multas podem ser muito altas também, né? De repente aí eles tenham aplicado multas à Receita Federal com base ali na totalidade de débitos declarados, então fiquem atentos aí sobre essas informações. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, vamos lá, tem muitas informações ainda para passar aí para todos meus caros colegas.